todos, que privilégio nosso estar mais uma vez no encontro aqui no Papo de Teologia com a Linguagem da Gente. E dessa feita nós iremos receber o nosso irmão e professor Wellington Barbosa, um amigo, um filho, um filho do coração, um professor, alguém que tivemos o privilégio de ter contato e nos identificar muito. Bem, nós o convidamos para falar sobre missões em tempos de crise. Mateus capítulo 28 vai dizer aí de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa pergunta para o professor Wellington gira em torno de muitas questões, mas eu tenho que começar com uma e os demais assuntos ele vai aqui discorrendo nesse tempo que nós vamos estar juntos. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de bastante crise para a igreja, nós estamos em crise na sociedade. E como fazer missões em tempos de crise? É verdade que poderíamos chamar um teórico, porque ele escreveu, mas ele foi, na verdade, um evangelista, um missionário, David Brainerd, marcou muito época no seu contexto. Quando eu li a sua biografia, o biógrafo dizia que havia fogo nos ossos e no coração daquele homem, a ponto dele desejar intensamente a salvação de pecadores. Bem, nós sabemos que o Brasil foi um celeiro missionário. Durante muitos anos nós exportamos. Uma outra pergunta para o Wellington: somos nós ainda um celeiro missionário? Estamos de fato exportando gente para pregar o evangelho fora do Brasil? Ou nós caímos no esfriamento, numa mornidão e vivemos num tempo pós-missões? Eu sei, teria muitas outras perguntas a fazer para ele, falando sobre mandato, definição de quem é o missionário, a grande comissão. Poderíamos falar de provisão, de desafios e tantas outras coisas. Mas, professor Wellington, o senhor é bem-vindo, a casa é sua, pode estar perfeitamente à vontade para, nesse quadro, nós falarmos de missões, sua importância e o desafio para a igreja. Olha, a fala é sua, que Deus te abençoe e nos abençoe através de você. Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem fala é o professor Wellington do Seminário Teológico Betel Brasileiro em Niterói. E a convite do querido pastor Nildo Braz, eu venho falar com vocês em alguns pequenos vídeos sobre a missão. Esse é um desafio que me foi proposto pelo pastor Onildo, mas que me dá muito prazer em fazê-lo, porque missão me é um tema caro. Missão é algo que eu amo falar, amo fazer, corre no sangue de todo aquele que decidiu servir piedosamente o Senhor, o desejo de ver a missão de Deus cumprida. Eu sou professor das disciplinas de missões, entre outras, no Betel Brasileiro. Também sou coordenador do Centro Acadêmico de Missões do nosso seminário e faço parte do conselho missionário da minha igreja local, onde eu também sirvo o Senhor, que é a Igreja Batista do Centenário em Colubandê. Então vamos lá. A primeira pergunta do pastor Onildo Braz para esse vídeo é: como fazer missões em tempo de crise? E eu tenho falado acerca disso, já falei na minha igreja por esses dias, que essa pergunta levanta algumas questões. Por exemplo, a questão de que a impressão que se tem quando nós fazemos essa pergunta é que a missão tem algo que tem algum prazo para começar ou para terminar, algo nesse sentido. Uma segunda coisa que ela levanta é que a missão, essa pergunta ignora o fato que a missão continua. Nós temos aí, para pensar só na história da igreja cristã, 2000 anos de missão contínua. E poucas não foram as crises que tiveram, foram muitas crises de vários gêneros, guerras, crises políticas, econômicas, sociais, doenças, como agora nesse período de Covid. Então, crise não é novidade na história da igreja. Um terceiro aspecto que a gente pode levantar a partir dessa pergunta é que, para além das crises geradas no cumprimento da missão, crises circunstanciais, elas, antes de ser um empecilho, elas podem ser
costumam ser oportunidades de levar a cabo a missão do Senhor. Então vamos começar pensando o seguinte: a missão é a missão de Deus. Vamos ler um texto bíblico que está em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Estava aberto em outro texto, né? Tá vendo? Vídeo tem dessas coisas. 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo. A missão é de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus fez um movimento de reconciliação. É verdade, desde a queda nós estamos em crise. A igreja, como fazer missão em tempo de crise? Sempre foi feito em tempo de crise. Porque desde a queda nós estamos em crise. Na queda do nosso pai Adão, nós entramos em rebelião contra Deus. E, ato contínuo, o Deus missionário, o Deus da missão, começou a sua missão de resgatar o homem, de reconciliar consigo mesmo o mundo. Porque Deus vai ao encontro de Adão quando este foge de Deus após o seu pecado. Então a missão é de Deus. Sendo missão de Deus, aí a gente já muda a nossa forma de pensar em missão. Opa, se a missão é de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Deus é o Deus da missão. Sendo Ele o Deus da missão, eu já começo a pensar de forma diferente. Porque se a missão é a missão da igreja, a missão é do povo de Deus e não é uma missão de Deus, logo ela está sujeita a chuvas e trovoadas, a intempéries, a ânimo e desânimo da igreja. Mas quando a missão é de Deus, Ele fará. Ele há de nos apresentar diante dele mesmo no último dia. Como diz em Apocalipse, estarão diante do Cordeiro gente de todas as línguas, tribos, raças e nações. Isso não é uma possibilidade, isso é uma realidade, isso é algo que acontecerá, não é uma possibilidade. Então, quando eu entendo que Deus está em missão e a missão é dele, as crises já não afetam. Aí já não cabe perguntas como: qual será o futuro do país? Pode-se também perguntar: qual será o futuro da obra missionária? Será que este momento de crise econômica impedirá o avanço missionário e o cuidado dos nossos missionários no campo? Seria a obra de Deus interrompida pela falta de recursos financeiros? Não, a resposta é não, absolutamente não. Nas palavras do missionário Hudson Taylor, ele diz o seguinte, abre aspas, a obra de Deus começa difícil, torna-se impossível e então é feita. O que ele está dizendo? A obra de Deus começa difícil, a gente olha e pensa nas dificuldades, nos empecilhos, na necessidade de recursos, nas estratégias, uma série de coisas. Quando a gente bota a mão para fazer, ela começa a ficar impossível. A gente fala, não tem como, não vai dar, não tenho recurso, não tenho recurso financeiro, não tenho recursos humanos, não tenho preparo. Se torna impossível. Mas quando se torna impossível, a gente deixa a missão para quem é o Senhor da missão. Deus. Quando Deus toma as rédeas da situação, quando a gente se vê incapaz e entrega tudo a Deus, então a missão é feita. Repetindo a frase de Hudson Taylor, a obra de Deus começa difícil, torna-se impossível e então é feita. Crise nenhuma detém a obra de Deus. A palavra de Jesus, quando nos comissiona, em Mateus 28, verso 18 e 19, Jesus, antes de nos mandar ir,
ele faz uma autodeclaração de autoridade. Ele coloca diante de nós quem está enviando e por que está enviando. Então Jesus fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A missão é de Deus. A missão da redenção levada a cabo por Jesus Cristo e o seu Espírito. E no fim do ministério terreno de Jesus, ele nos comissiona a levar adiante. Então, para que a missão não se detenha diante de toda crise, qualquer crise circunstancial, primeiro, nós temos que reconhecer que a missão é a missão de Deus. Segundo, nós temos que reconhecer a autoridade de quem nos envia. Eu costumo dizer que, de maneira alguma, a missão será levada adiante, independente de circunstância, se quando nós estivermos em missão, não reconhecermos a autoridade daquele que nos enviou. Se nós estamos em missão para honrar a igreja que nos enviou, se nós estamos em missão para honrar os irmãos que colaboraram financeiramente para nos enviar para a missão, se nós estamos em missão até mesmo por olhar para a necessidade daqueles para os quais estamos sendo enviados, em algum momento nós vamos parar. Mas quando nós nos engajamos na missão, porque aquele que nos comissionou tem toda a autoridade no céu e na terra, circunstâncias não nos detêm. Em última instância, missão é questão de lealdade àquele que reconhecemos ter toda a autoridade. O embaixador ele deve ter completa lealdade ao seu governador. A missão do povo de Deus deve começar e terminar comprometida com ele. Qualquer outra coisa que nós olhamos e tenhamos como motivação nos permitirá parar pelo caminho. Mas quando nós estamos comprometidos com aquele que tem toda a autoridade, nada nos detém. A igreja, nós podemos afirmar que não cabe à igreja decidir se ela quer fazer missão, mas ela só pode decidir se quer ser igreja. Ela não pode determinar quando e onde será feita a missão, pois missão sempre é a iniciativa de Deus. A igreja não escolhe se está ou se fará missão. Ela não tem escolha. A igreja é missionária, porque o Deus que nos chamou é missionário. A igreja não para a missão, não vê parar a missão porque faltou recurso, porque faltou oração dos irmãos, porque faltou envolvimento da igreja. Não, nós deixamos de cumprir a missão quando deixamos de reconhecer que aquele que nos enviou tem toda a autoridade no céu e na terra. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça no cumprimento da sua missão. Nos vemos em outro vídeo.